Olá, queridos, eu sou o pastor Danilo Moreira, você está aqui no canal Nação do Arrebatamento. Estou fazendo aqui esse vídeo porque você está vendo passando aí essa reportagem que passou ontem no Fantástico. Então, a minha irmã, que é missionária da nossa igreja, a missionária Sônia, ela me falou sobre isso e eu resolvi gravar um vídeo falando o que eu penso, biblicamente falando. Então é a TDI. Então você vê aí, estou colocando algumas imagens aí, e você vê que essas pessoas, elas, principalmente essas duas jovens que passam nessa entrevista aí, vou até deixar o link desse vídeo aqui, aqui para você assistir, né? Então o que é que acontece? As pessoas, elas têm essa TDI, que elas têm várias personalidades, várias pessoas, elas são como se fosse várias pessoas só dentro de um corpo, várias personalidades, né, só dentro de um corpo. Então, gente, é algo assim que a gente que conhece a palavra de Deus, porque eu vou falar aqui como um pastor, conhecedor da palavra. Então, se você pegar o jovem gadareno, que Jesus chega diante dele, aquele jovem, ele estava endemoniado. Aí a pessoa vai dizer, o pastor já vai falar que isso é demônio. Não estou falando, eu vou relatar esses fatos para você. Então, o que é que acontece? Jesus pergunta, quem é que está aí? Isso, o jovem chegou diante de Jesus manifestado com o Espírito. E aquele Espírito que estava incorporado naquele jovem disse, nós somos legião, porque nós somos muitos. Ou seja, o nome daqueles que responderam, né, era muitos. Não era só uma legião, segundo o exército, era uma legião de soldados, foi comparado com uma legião de soldado romano. Uma legião era aproximadamente 2.000 homens, de uma legião de soldados romanos. Então ali tinha aproximadamente 2.000 demônios. Você vê que aquela jovem, assista a entrevista do Fantástico, que você vai ver que uma tem 27 personalidades dentro do corpo dela, outra já conseguiu identificar 17, uma tem hora que está falando como um homem, outra hora como uma criança, outra hora como outra jovem, e assim vai. E pode ver que cada momento ela muda a personalidade, porque cada entidade, vou dizer assim, dentro daquele corpo tem a sua personalidade. Então, pode ver que você assistindo, eu assisti toda a entrevista, a reportagem. A psicóloga disse que não tem remédio para isso. Não existe, não tem um tratamento específico para isso. Por quê, gente? Porque se for o que eu estou pensando que seja, que é demônio, como é que vai tratar demônio, gente? Como é que vai tratar demônio? A Bíblia diz que tem casta de demônio que só sai com oração e jejum. Então existe aqui na Bíblia um tratamento, que é oração e jejum. Na Bíblia eu encontro um tratamento para isso, para expulsar, porque tem que ser, nós temos que ter a nossa identidade é baseada em Cristo Jesus. Então existe outro fato também, que as pessoas falam muito de crise de identidade. Tem hora que a pessoa não consegue se identificar com ela mesma. A pessoa não tem hora que altera o humor, tem hora que a pessoa fica querendo agir como um adolescente, querendo agir. Então existe essa questão de crise de identidade, né? Crise de identidade. Então o que é que acontece? Jesus, uma vez ele chegou com os seus discípulos e os discípulos perguntou para os discípulos, quem as pessoas estão dizendo aí que eu sou? E eles disseram, estão dizendo aí que você é João Batista, estão dizendo que você é Jeremias, estão dizendo que você é um dos profetas. E Jesus perguntou, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, você é o Cristo, o Filho de Deus. Então,
Então Pedro reconheceu Jesus como Cristo. Então Cristo sabia quem ele era. As pessoas estavam dizendo que ele era João Batista, só que João Batista não, João Batista estava vivendo, era contemporâneo dele, então não tinha como ser João Batista, porque eles tinham diferença de idade de 6 meses só, porque eles eram até primos, né? Então o que acontece? Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que na hora que ele estava na cruz lá, alguém disse assim: se você é o Filho de Deus, te salva aí, salva nós também, para ver se confundir a mente de Jesus. Não, mas Jesus sabia quem ele era e sabia qual era a missão que ele tinha nesta terra. Então Jesus, quando foi para o deserto, a Bíblia diz que Jesus foi tentado, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, o diabo foi lá querer confundir a mente de Jesus. Por quê? Quando a pessoa está com fome, a pessoa fica vulnerável. Então o diabo foi ali, porque o inimigo ele vem, gente, na hora que você está necessitado. Ele vem com as suas astúcias na hora que você está necessitado de alguma coisa. Então ele sabia que Jesus estava necessitado de alimento, então ele viu as pedras e disse assim: se tu é o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. E ele, com a palavra, venceu ele, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, para o vídeo não ficar muito longo aqui, o que é que eu tenho que dizer? Qual é o conselho que eu dou? É que o que vai dizer quem nós somos é a palavra de Deus, é o que Deus falou. Se o Deus falou que eu sou vencedor, que eu sou uma pessoa... Porque Deus, por exemplo, me deu uma ordem. Me chamou para pregar o evangelho. Então eu sou um pregador da palavra de Deus. Eu tenho meu trabalho secular, que você está vendo aqui, que eu sou barbeiro, e eu tenho esse trabalho mais de 20 anos, mas também eu sou pastor, tomo conta de uma igreja. Então eu sou pastor, sou barbeiro, sei o que eu sou. Não é porque não, amanhã eu vou... Não, se eu tiver de ter outra profissão, eu vou aprender, mas eu sei, estou consciente. Então o que eu quero dizer é que Cristo, ele nos libertou do império das trevas. Então aquele jovem tinha uma legião, e aquela legião, de vez em quando vinha com uma personalidade, e a pessoa fazia... a pessoa tinha distúrbios de identidade, transtornos de identidade, né? Então, se você conhecer alguém assim, gente, pode ter certeza, chame essa pessoa, converse com essa pessoa, ore com essa pessoa, fale da palavra de Deus para essa pessoa, porque essa pessoa, com certeza... Só que a sociedade que nós estamos vivendo está difícil, porque se a gente for chegar com essas pessoas e dizer assim: vamos orar, vamos repreender esse mal que está agindo na sua vida, as pessoas vão logo achar que nós estamos indo de encontro com a doença, e quem tem que tratar é a medicina. Mas existem os tratamentos espirituais também, né? Então, é mais ou menos isso aí, gente. Um abraço a todos. Fique com Deus, na paz do Senhor.